Olá, aqui é Leone Menezes e agora nós vamos conhecer a interface do CorelDRAW. Você certamente já deve ter ficado curioso para conhecer o que todas essas ferramentas fazem. Alguns alunos até ficam assustados com esse tanto de ferramentas que tem no CorelDRAW. Porém, você não precisa se preocupar, porque o CorelDRAW ele é muito simples de se aprender. A interface do CorelDRAW é muito intuitiva e principalmente quando você estiver trabalhando, você sempre repete as mesmas ações diversas vezes. Isso faz com que você aprenda de uma forma muito mais fácil e muito mais rápida, porque você sempre vai repetir aquela mesma ação que você fez para ter resultados até diferentes. Porém, você sempre vai usar as mesmas ferramentas para modelar, montar o seu desenho e criar os seus trabalhos. Nessa versão do CorelDRAW, nós vamos utilizar a versão Lite do CorelDRAW. Normalmente, quando você inicia o CorelDRAW, ele já vem na versão padrão. Então, você pode vir aqui na tela de boas-vindas, em área de trabalho, e você pode selecionar a opção de Lite. Ele vai estar na versão padrão, e nós vamos selecionar a versão Lite, que é uma versão mais enxuta do CorelDRAW, que tem as ferramentas que são mais usadas. Se você observar aqui, se nós selecionarmos a versão padrão, ele vai alterar a interface e você vai ver que nós temos aqui diversas ferramentas. Se nós mudarmos aqui para a versão Lite, o CorelDRAW vai exibir para nós somente as ferramentas mais utilizadas do software. Logicamente, caso você precise de alguma outra ferramenta, você pode clicar aqui no botãozinho de mais e selecionar essa ferramenta que ela vai aparecer aqui para você. Mas nós vamos estudar essa versão, a versão Lite do CorelDRAW. Começando, a primeira coisa que nós vamos falar é a barra de títulos. A barra de títulos é essa primeira barrinha que nós temos e a única coisa que ela vai fazer é mostrar algumas informações sobre o programa e também sobre o arquivo que você tem aberto. Aqui ele vai te mostrar o nome do arquivo, às vezes ele vai te mostrar também o caminho que esse arquivo está salvo, então você pode ver ele aqui na barra de títulos. O que nós temos de diferente de outros programas é a opção de você fazer login na sua conta. A nossa próxima barra é a barra de menus. Essa barra também é muito comum na maioria dos programas que você acessa, você tem essa barra. E aqui no CorelDRAW nós temos algumas funções diferentes, como você tem aí de um programa para outro. Outra barra que nós temos é a barra de ferramentas padrão. Essa barra de ferramentas, ela vai te exibir algumas ferramentas que você pode utilizar. Por exemplo, você tem a opção de criar um novo documento. Se você clicar sobre ela, você vai ter a janela de criar um novo documento, onde você pode fazer algumas configurações para criar um novo documento. Por exemplo, você já pode definir o nome do arquivo, lembrando que você colocar o nome do arquivo, você não necessariamente está salvando esse arquivo. Posteriormente, quando você criar esse arquivo, você vai ter que vir aqui no disquete e clicar em salvar para você poder salvar esse arquivo. E é sempre importante você criar o hábito de a todo momento você vir aqui e salvar, principalmente quando você faz algum trabalho, alguma etapa do seu trabalho que vá demorar mais tempo para refazer. Porque sempre você corre o risco de programa travar, o Windows travar, a energia acabar e você perder aquele trabalho que você já tinha feito. Então é sempre importante você vir aqui e sempre clicar em salvar para você não ter o perigo de perder o que você já fez, perder todo o seu trabalho. Além do nome do arquivo, você pode escolher o tipo de paleta, o tipo de padrão de cores que você quer trabalhar. Aqui normalmente o que mais se trabalha é o CMYK. Os CMYK são cores para impressão, então toda vez que você for fazer um arquivo que vá para a gráfica, que vá ser impresso, utilize a versão CMYK. Então você não vai ter nenhum problema com cores. Caso você esteja desenvolvendo algo que seja para redes sociais e que seja exibido somente em telas, então você pode utilizar a versão RGB. Porém, você não deve usar RGB para um arquivo que vai ser impresso,
porque o número de cores que CMYK consegue fazer é muito menor do que o número de cores que RGB consegue fazer, porque RGB ele vai ser exibido, as cores vão ser criadas através de luz, através de LED dos monitores. Já o CMYK ele precisa da tinta, da combinação de tintas do ciano, magenta, o amarelo e o preto para criar essas cores, então é muito mais limitado. Então, as cores do CMYK, ela é limitado tanto pelas tintas, como também pelo papel. Já no RGB, ele tem toda a liberdade ali de criar cores que as luzes, os LEDs, conseguem criar essa ilusão de cor. E que você ainda pode selecionar, por exemplo, web, caso você esteja criando um trabalho para web. Que nós vamos deixar no padrão do Corel, que é o padrão CMYK. Nós temos a opção de tamanhos, você pode tanto escolher um tamanho já pré-definido que nós temos aqui no CorelDRAW, como também você pode vir aqui e digitar um tamanho específico. Por exemplo, se você quiser um 10 por 15, deixa eu mudar aqui para centímetros, que você pode mudar a unidade de medidas. Normalmente ele fica como por padrão em milímetros, mas você pode vir aqui e alterar para centímetros, por exemplo. E aqui você pode digitar o tamanho que você quer, por exemplo, um 10, deixa eu selecionar aqui, por 15. Então, nós vamos ter um documento do tamanho 10 por 15 centímetros. E aqui você pode mudar a orientação da página. Você pode definir o número de páginas que você quer que esse documento tenha. Por exemplo, se você criar um documento com somente uma página, ele vai ter uma única página. Se você digitar aqui, por exemplo, 10 páginas, quando você criar, ele vai ter essas 10 páginas já configuradas com esse tamanho 10 por 15. Você tem a opção de modo de cor, você pode selecionar tanto CMYK ou RGB, de acordo com o que nós já vimos. E nós temos aqui a opção de resolução de renderização. Essa resolução de renderização ela é mais importante para arquivos impressos. Então, quando você for fazer um trabalho que ele vai ser impresso, você sempre seleciona a opção de 300 dpi. Para a web, quando você for exportar, por exemplo, um arquivo para a mídia social, você não precisa se preocupar tanto porque essa resolução de renderização não faz muita diferença. Nós temos aqui a versão de modo de visualização. Esse modo de visualização é como você enxerga na tela o seu trabalho. Se você escolher aqui, por exemplo, o normal, a forma como você vê o seu desenho aqui no CorelDRAW, ele vai te apresentar uma qualidade inferior. Porém, você vai conseguir ter respostas mais rápidas e vai gastar menos processamento do seu computador para executar, para trabalhar com esse documento. Mas aqui normalmente se trabalha com um aprimorado, porque ele vai te mostrar tudo que você está trabalhando ali na maior qualidade. O que acontece muitas vezes, você está com a opção de pixels, principalmente quando você cria um documento aqui para a web, ele é ativado esse modo de visualização em pixels. Caso você não queira, você pode vir aqui e selecionar a opção de aprimorado que ele vai mostrar para você. Você ainda pode alterar essas opções ali no menu. Aqui nós temos algumas opções de cores, que é quando você precisa de configurar alguma impressora, algum tipo de saída em específico. E aqui tem uma descrição. Toda vez que você posiciona o mouse sobre uma determinada função, ele te mostra aqui uma descrição do que seria essa função. Você pode mostrar, você pode desabilitar para que não mostre para você mais essa caixa de diálogo. Aí você pode fazer as configurações através aqui da barra de propriedades. Além de você criar um novo documento, você também pode abrir um documento. Você pode clicar e navegar até onde os seus arquivos estão salvos. Aqui nós temos uma setinha, se você clicar sobre ela, ela vai te mostrar os últimos arquivos que você abriu no CorelDRAW. Nós temos a opção de salvar, então se você clicar em salvar, esse arquivo vai ser salvo e agora você não corre mais o risco de perder o seu trabalho, perder o que você já fez. Nós temos a opção de imprimir, que ele vai imprimir. Nós temos aqui a opção de recortar, copiar e colar, que são comuns em todos os programas.
Nós temos a opção de desfazer e também de refazer. Qualquer coisa que você fizer aqui, por exemplo, você pode vir aqui tanto desfazer e como também refazer. Essa função também é padrão na maioria dos programas. Nós temos o Corel Connect, que ele vai te permitir pesquisar arquivos tanto no seu computador como também em fontes externas. E nós temos a opção tanto de importar arquivos para o CorelDRAW, então você pode escolher diversos arquivos do Photoshop, do Adobe Illustrator, em JPEG, PNG, e importar esses arquivos para o CorelDRAW. Como você também pode exportar esses arquivos para uma outra mídia. Por exemplo, se você criou o seu trabalho e quer exportar o seu arquivo para o Facebook, por exemplo, você pode ir lá exportar ele em PNG e enviar para o Facebook. E nós temos aqui um atalho para exportar o nosso arquivo em PDF. Aqui nós temos a opção de trabalhar com o Zoom, mas normalmente nós não trabalhamos com o Zoom através dessa tela. Nós temos a opção de visualizar em tela cheia, então se você clicar, você consegue visualizar toda a sua área de desenho em tela cheia. Você pode ativar ou desativar as réguas. Nós temos a opção de mostrar a grade, que quando você estiver fazendo um desenho que você precise de utilizar a grade, ou algum trabalho que você precise dessa grade, é sempre interessante você ativá-la. Nas réguas, nós podemos puxar as linhas guias, que vai nos ajudar a orientar durante o nosso trabalho e também criar projetos onde nós podemos desenvolver os nossos trabalhos. Elas vão nos permitir nos orientar de uma forma mais fácil dentro desse projeto de linhas guias. Essas linhas guias, elas não são impressas, a não ser que você ative essa opção para que elas sejam impressas. Mas normalmente, por padrão, elas não são impressas e são somente visuais. Tanto essas linhas guias como essa sombra que nós temos aqui no documento. Se eu vim aqui e criar um novo documento, observe que nós temos essa sombra e esse contorno. Alguns alunos têm dúvidas sobre essas sombras, mas elas não são impressas, elas são somente para você se orientar onde está aqui a sua área de desenho. Imagine se não tivesse elas, você ficaria meio perdido aqui para saber onde ficava a sua área de desenho. Então aqui você tem a opção de desabilitar essa visualização. Então ela não vai aparecer mais para você, porém aqui elas vão continuar aqui nesse mesmo local. Por exemplo, se nós passarmos o mouse aqui, observe que ele vai conseguir pegar essas linhas guias. Então você pode desativar ou ativar a visualização dessas linhas guias. Nós temos aqui a opção de partir, que eu acho até um nome meio estranho, mas se eu criar aqui um retângulo, observe que de acordo com que você vai posicionando um objeto sobre as linhas guias, observe que esse objeto é puxado para as linhas guias. Isso facilita quando você precisa de alinhar os seus objetos a determinados locais. Então você pode colocar uma linha guia e você consegue alinhá-lo mais fácil. Se você vir aqui e desativar ou ativar essa opção, quando você for alinhar um objeto, as linhas guias ou os objetos, eles não vão ser puxados mais para a linha guia. Então você pode ter aqui um pouco mais de dificuldade de alinhar esses objetos. Se você voltar aqui e ativar, ele volta a puxar aqui para as linhas guias. Então você vai ter uma facilidade maior quando você precisar de alinhar esses objetos. Nós temos as opções no CorelDRAW, onde nós podemos fazer aqui diversas configurações no software. Então você pode aqui selecionar aí no local onde você quer e você consegue fazer alterações tanto na interface como também na forma como o CorelDRAW funciona. Nós temos aqui o Launch, que ele tem os programas que compõem, que fazem parte do pacote do CorelDRAW. Para acessar qualquer um, você pode clicar, que ele vai ser iniciado para você. Além da barra de ferramentas padrão, nós temos a barra de propriedades. Eu excluí essas linhas guias. A barra de propriedades, ela vai te mostrar as propriedades da ferramenta que você tem selecionada. Por exemplo, eu estou com a ferramenta seleção. Então, ele vai me mostrar as propriedades do documento.
Então aqui eu posso alterar o tamanho, eu posso escolher um tamanho padrão aqui, se eu quiser, por exemplo, o tamanho A3, ele vai ser alterado para o tamanho A3. Eu posso vir aqui e configurar o tamanho, por exemplo, se eu quiser com 300 milímetros, ele vai alterar essa página para 300 milímetros. Você pode alterar a orientação da página, você pode colocar tanto na orientação retrato, como também na orientação paisagem. E nós temos essas duas funções, que é todas as páginas iguais ou todas as páginas, ou página atual, que são todas as páginas diferentes. Por exemplo, nesse documento que eu criei, ele está com todas as páginas iguais. Então, quando eu criar uma nova página, todas vão ficar iguais. Se eu tentar alterar alguma, por exemplo, vamos passar essa daqui para 100 milímetros. Então, todas as páginas elas vão alterar para que elas fiquem com 100 milímetros. Se eu vim aqui e selecionar a página atual e mudar aqui, por exemplo, vamos mudar esse 100 para 300. Ou foi até muito, foi 3.000. Eu quero só 300. Então, essa página tem 300, essa página está com 100. E se eu quiser alterar aqui também essa página, por exemplo, para 130, então eu consigo configurar cada página com uma configuração de tamanho diferente. Essa é a diferença entre todas as páginas e a página atual. Nós temos a opção de unidade de medidas, então você pode escolher qual medida que você se sente mais confortável para trabalhar. Pode ser centímetros, pode ser pixels, caso você esteja trabalhando com algo para a internet, ou milímetros que vem aqui por padrão. Caso você esteja trabalhando com algo que seja maior, por exemplo, um banner, um outdoor, você pode selecionar a opção de metros, mas aí quando você estiver trabalhando com outdoor ou com um banner que seja maior, você tem que trabalhar com escala, senão o seu documento, o CorelDRAW vai travar a todo momento, porque ele não consegue trabalhar, nenhum software consegue trabalhar com imagens muito grandes. Imagine você trabalhar com um outdoor de 9x3 no programa, no tamanho real, você não vai conseguir. Então você tem que trabalhar com escala. Então essas são as propriedades padrões aqui quando você não tem nenhuma ferramenta, além da ferramenta aqui, seleção selecionada. Já quando você seleciona uma ferramenta, por exemplo, a ferramenta de texto, observe que todas as funções que nós tínhamos, elas mudaram. Da mesma forma, se nós selecionarmos a ferramenta quadrado, por exemplo, essas opções vão mudar. Então, ela vai trabalhar com as propriedades dessa ferramenta que você tiver selecionado. Nós temos as réguas, que elas são mais usadas para você puxar linhas guias. Então, você pode clicar, segurar, arrastar e soltar na posição que você quiser. Tanto as linhas guias horizontais, como também as linhas guias verticais. Basta você clicar e puxar essas linhas guias que elas vão te permitir criar o projeto para você se orientar melhor. Essas réguas, nós normalmente não usamos elas para medir porque seria muito difícil quando você trabalha, como você trabalha com zoom, então às vezes você gasta mais tempo tentando se orientar com as medidas do que propriamente executando um trabalho. Aqui, por exemplo, se você precisasse de deixar, nós temos essa linha guia e nós precisamos deixar um espaço aqui de 10 milímetros. Então você pode utilizar aqui a ferramenta retângulo. Vamos deixar ele aqui com 10 milímetros. É somente você digitar e apertar Enter. E agora nós vamos posicionar. Posicionamos a linha guia e nós nem precisamos utilizar a régua. Foi bem mais simples do que você ficar aqui ajustando aqui na régua. Nós temos a caixa de ferramentas. Aqui nós temos todas as ferramentas no CorelDRAW. Aqui na versão Lite ele vai te mostrar as principais ferramentas, as mais usadas no CorelDRAW. Você pode clicar que você consegue selecionar a ferramenta que você quer trabalhar. Observe que algumas ferramentas ela tem algumas setinhas pretas, algumas têm e outras não. Se você clicar nessas setinhas, esse menu ele vai se expandir
e você tem opções para você selecionar outras ferramentas. Então, você pode vir aqui, selecionar e trabalhar com essas ferramentas. Caso você precise de uma outra ferramenta que não esteja aparecendo, você clica aqui no mais e seleciona essa ferramenta. Nas nossas próximas aulas, nós vamos trabalhar, nós vamos estudar essas ferramentas e ver o que elas fazem, e depois nós vamos aplicar em trabalhos práticos. Mas agora nós vamos ver somente o modo visual delas. A nossa próxima ferramenta a nossa próxima opção, melhor dizendo, é a janela de desenho. A janela de desenho é toda essa área que nós temos. Então, se você vir aqui, você pode utilizar toda essa área para você trabalhar e organizar os seus trabalhos. Então, você pode deixar objetos aqui fora, porém, esses objetos que você deixa aqui de fora, eles não vão ser impressos e nem exportados. Vai ser exportado somente o que você tem aqui na área de desenho. Então, se você quer que algo seja impresso, você tem que colocar aqui dentro da área de desenho para que ele possa ser tanto impresso como também você consiga exportar esse desenho. Aqui é um pouco relativo porque se você tem um desenho, por exemplo, que ele está só um pedaço aqui dentro da área da página de desenho, você consegue exportá-lo. Então, mas quando você for imprimir, esse objeto não vai ser impresso, vai ser impresso somente essa parte que está dentro da página de desenho. E aqui na página de desenho é onde você trabalha todo o documento que você quer imprimir. Então, se eu vim aqui em imprimir, ele vai ser impresso tudo que está ali dentro daquela área. Observe aqui que nós temos somente aquele conteúdo para ser impresso. Nós temos também a paleta de cores. A paleta de cores ela vai nos permitir aplicar cores em objetos, tanto objetos como também no preenchimento e também no contorno. Então, se nós criarmos aqui um retângulo, você pode vir aqui, clicar com o lado esquerdo. Então, com o lado esquerdo, você coloca cor no preenchimento. E com o lado direito, eu vou até aumentar aqui o contorno, que vai ficar mais fácil para você ver. Então, com o lado esquerdo, você coloca cor no preenchimento. E com o lado direito do mouse, você coloca cor no contorno desse objeto. Então, esquerdo aqui você vai colocar cor no preenchimento e com o lado direito você vai colocar cor no contorno. E para você acessar as cores, mais cores, você pode clicar nessa setinha que vai se expandir as cores que você tem aqui na paleta padrão do CorelDRAW. Essa paleta, caso você queira, você pode selecionar outra paleta. Aí sempre que você abrir o CorelDRAW, vai estar essa nova paleta que você selecionou. Você tanto pode selecionar outra, como também criar as suas. Aqui na paleta de cores, caso você clique e segure em uma cor com o lado esquerdo, ele vai te exibir variações daquelas cores que você pode escolher. Então, você pode posicionar o mouse e escolher aquela cor que é aplicada, tanto no preenchimento como também no contorno. Para você aplicar no preenchimento, você pode clicar, segurar com o lado esquerdo e agora sim você clica com o lado direito para aplicar essa cor. E aqui nós não temos somente essas cores. Posteriormente, daqui a pouco nós vamos ver como você pode selecionar outras cores para você trabalhar aqui no CorelDRAW. Nós temos a opção de navegador de documentos, que ele vai te permitir navegar nos documentos. Então, você pode criar uma página anterior a essa. Por exemplo, nós estamos aqui na página 11. Se eu criar uma página anterior, ele vai criar aqui uma página em branco. Aqui não está funcionando porque eu estou configurado com camadas. Mas se nós viermos aqui, eu vou colocar aqui um retângulo. E se nós viermos aqui e clicar em mais, para criar uma página anterior a essa, então ele vai criar uma página anterior àquela. Eu estava com a azul, que era a última, então ele me criou mais uma página. Nós temos a opção de criar uma página posterior a essa. Então, se eu clicar aqui, agora a página que tem esse retângulo azul não é mais a última. E você tem a opção de tanto ir para a primeira página e para a última página, ou você pode ir navegando página por página, tanto recuando como também avançando.
Voltando aqui para a nossa apresentação, além do navegador de documentos, nós também temos a barra de status. Ela vai te mostrar algumas informações que você tem nesse documento. Por exemplo, tanto de documento, como também dos objetos que você seleciona. Por exemplo, se eu vim aqui selecionar esse conteúdo, ele vai me mostrar a posição do mouse. Observe que toda vez que eu movimento o mouse, a posição X e Y, elas são alteradas. Essas opções você pode vir aqui e selecionar outras opções, por exemplo, aqui, detalhes do objeto, então ela vai me mostrar detalhes desse objeto que está selecionado. Ou você pode selecionar aqui outras opções. Nós temos aqui as informações do objeto que eu estou selecionado. Então, ele é um grupo de 2 objetos na camada 1. Se eu selecionar esse outro objeto, ele vai me mostrar que ele é um texto em parágrafo, vai me mostrar a fonte que eu estou utilizando e mostrar que ele está na camada 1. Essa camada 1 é como se fosse as camadas do Photoshop. É a mesma função, a mesma coisa, porém aqui no CorelDRAW. Nós temos a opção de cores de prova. Essas cores de prova é quando você estiver criando um arquivo que ele vai ser impresso. Quando você envia para a gráfica, por exemplo, se você mandar em cores RGB, esse arquivo ele vai ter cores diferentes que você tem aqui no computador, cores diferentes do que você criou. Então, quando você for enviar um arquivo para a gráfica, sempre verifique se esse arquivo está todo em CMYK. E uma opção que você tem para visualizar como esse arquivo vai ficar, esse arquivo vai ser impresso, é a opção de cores de prova. Se você vir aqui e ativar essa opção, você deve ter observado aí que deu uma pequena diferença nas cores. Isso porque esse arquivo ele tem cores em RGB. Então, eu vou desativar a opção. Observe que quando eu ativar novamente, ele vai dar alguma diferença nas cores. Essa função de cores de prova, ele vai tentar chegar o mais próximo possível ali de como que essas cores vão ser quando elas forem impressas. Então, você pode selecionar essa opção quando você terminou o trabalho, você quer ver como que ele, uma pré-visualização ali mais ou menos, como que ele vai ficar quando ele ser impresso, você pode selecionar essa opção. Normalmente nós não trabalhamos com essa opção selecionada porque ela consome muita memória, então normalmente nós ficamos com ela desativada. Nós temos a opção de cores de preenchimento. Então, quando nós tivermos aqui um objeto com preenchimento, observe que ele vai te mostrar uma amostra da cor que está esse preenchimento. Se eu selecionar aqui um outro objeto, ele vai me mostrar as configurações, os padrões desse objeto, tanto de cor, de preenchimento, como também de contorno. Então, se eu vim aqui alterar esse contorno aqui para vermelho, ele vai mostrar aqui também nessa amostra de cores. Se você der um duplo clique nessa cor, ele vai te abrir a janela de editar preenchimento. E aqui você pode configurar as cores que você quer. Você pode vir aqui navegando e selecionando diversas cores diferentes, fazendo diversas combinações de cores. Feitas as configurações aqui, você pode dar um OK, que essa cor é aplicada. Da mesma forma, funciona o preenchimento em contorno. Se eu clicar aqui 2 vezes, ele vai abrir para mim a caneta de contorno e aqui eu tenho a opção de selecionar a cor que eu quero colocar nesse contorno. Então, eu posso vir aqui, selecionar e dar um OK. Aqui tem outras configurações que você pode trabalhar nesse contorno. Então, feitas as configurações, você dá um OK e essa cor também vai ser aplicada a esse contorno. Aqui, caso você tenha um outro objeto e você queira aplicar essas cores, você pode simplesmente clicar, segurar, arrastar e preencher esse objeto com essas cores. Aqui funciona da mesma forma se você tiver uma cor sólida ou também se você tiver aqui um gradiente, você consegue clicar, segurar, arrastar e aplicar esse gradiente nesse objeto. Da mesma forma, você pode copiar essa cor do contorno. Você pode clicar sobre ela, arrastar, que você consegue aplicar essa cor. Aqui, se você clicar, por exemplo, clicar, arrastar e soltar um gradiente no contorno, ele não vai ser preenchido. Se você quiser fazer isso, você pode fazer, mas você vai ter que converter esse gradiente aqui, esse contorno,
em objeto que você pode aplicar um preenchimento, mas você pode fazer isso facilmente. Outra opção que nós temos aqui são os navegadores. Os navegadores são essas barrinhas que é normal aí em todo programa, onde você pode navegar no documento. Além do navegador, nós temos as janelas de encaixe. Voltando aqui, quando você tiver com um zoom muito grande no seu documento e você precisar de navegar nesse documento, você pode utilizar também essa opção de navegador. Observe que nós temos uma pequena lupa aqui, se você clicar sobre ela, vai abrir o navegador do documento para você. Então você pode clicar, segurar e posicionar o local onde você quer que ele fique com foco para você. Então, se aqui na setinha, você pode soltar que você consegue ver essa setinha. É mais fácil porque você não precisa de diminuir e aumentar zoom. Você pode simplesmente clicar aqui, navegar, que ele te leva para a posição que você quiser. Então, tem essas duas opções, tanto as barrinhas, como também a opção de navegador, que é onde você clica e ele te mostra e te posiciona no local específico do seu documento. E nós temos as opções de janela de encaixe, onde são janelas onde elas vão trabalhar tanto funções de ferramentas, como também comandos e configurações que você pode fazer tanto em objetos, como também em determinadas partes do CorelDRAW. Aqui nessa opção de dicas, você tem aqui diversas dicas que você pode acessar e ver. Então, toda ferramenta que você seleciona, ele vai te mostrar as informações sobre essa ferramenta. Então, é bastante interessante para você que está estudando, você acessa aqui e você consegue ter uma noção como que essa ferramenta funciona. Você ainda tem aqui alguns vídeos, normalmente esses vídeos são em inglês, então se você não sabe inglês, então vai ser mais fácil para você. Mas caso você não saiba, é interessante você acessar e ver, porque normalmente você consegue entender o que eles estão fazendo. Bom, e a interface do CorelDRAW é essa. Então, nós falamos aqui de todo o visual que nós temos. Eu acredito que você esteja cheio de dúvidas, cheio de curiosidade para vir aqui no CorelDRAW e ver como que funciona. E é bom você fazer isso. Venha aqui e veja como que funciona, tente fazer algum trabalho e experimente trabalhar aqui no CorelDRAW. Na nossa próxima aula, nós vamos começar a falar das ferramentas. Então, nós vamos ver como que essas ferramentas funcionam e como que nós podemos trabalhar com essas ferramentas. Então, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Te espero lá.